Olá pessoal, meu nome é Verônica, eu vou falar um pouco sobre o ciclo do carbono. Então, qual a importância que a gente tem no ciclo do carbono? O carbono é um elemento que compõe muitas das moléculas orgânicas que a gente encontra no nosso organismo, mas ele também se apresenta em determinadas moléculas inorgânicas, tá? Então, é essencial que a gente tenha sempre uma fonte de carbono para conseguir produzir o que a gente precisa dentro de nós, tá bom? Então, existe uma porcentagem razoável de carbono na atmosfera, tá? Ele se apresenta, então, como CO2 gasoso, tá? E os únicos seres vivos que conseguem captar esse gás carbônico gasoso são os fotossintetizantes. Então, eles, através da fotossíntese, captam esse gás carbônico, tá? E usam o carbono na produção de moléculas orgânicas, tá? Então, o azul representa a fotossíntese, ela é feita tanto por árvores quanto, no nosso caso, pela grama, tá? Então, uma vez dentro do vegetal, que é o nosso exemplo aqui, esse carbono ele vai passar através da cadeia alimentar por meio de predação, alimentação, tá? Então, aqui eu fiz um exemplo como se fosse uma vaca, ela consome o vegetal e nós consumimos a sua carne. Então, tem carbono naquilo que a gente consome. Como que isso afeta o ciclo do carbono? Tanto nós quanto os outros animais e inclusive os vegetais, nós respiramos. Então, a gente devolve para a atmosfera através da respiração, tá? Átomos de carbono. Então, só lembrando que as plantas também respiram, então isso volta para a atmosfera. Então, isso aqui é a respiração, tá? Que mais? Outra coisa importante na cadeia alimentar. Vamos supor que essas flores aqui viessem a morrer, tá? Por causa delas morrerem, alguém vai ter que decompô-las. Então, através da decomposição, a gente também tem a volta do gás carbônico. Aqui eu vou ter que escrever, porque senão a gente vai fazer confusão. Tá? Que mais? Aqui então, nessa indústria, por exemplo, a gente tem a liberação de gás carbônico através de produções. Então, é mais uma forma do gás carbônico voltar, tá, para a atmosfera. Como que essa questão da indústria é importante? A partir da Revolução Industrial, a gente começou a usar muito carvão e depois de um tempo petróleo. Nesses dois compostos, a gente tem muito carbono. Então, a gente está liberando na atmosfera uma quantidade muito maior de carbono do que a gente liberava antes da Revolução Industrial. Isso acaba causando um certo desequilíbrio no ciclo, porque a gente libera muito mais do que as plantas conseguem absorver. E aí isso vai, então, aumentando o que a gente chama de efeito estufa, tá? O efeito estufa, ele é essencial para a vida na Terra. Ele funciona realmente como uma estufa, então os gases que estão na atmosfera, eles absorvem alguns raios que o Sol, alguns raios do Sol, e impedem que eles saiam. E isso mantém a Terra ligeiramente aquecida. Então, é interessante que a gente tenha, mas se tiver em excesso, causa o que a gente chama de aquecimento global. Essa questão do aquecimento global, o efeito estufa acelerado, tudo mais, está super em alta. É muito importante você saber, cai em vestibular, tá? E por enquanto é uma verdade que é aceito como verdade que o efeito estufa
excessivo leva então ao aquecimento global. Isso é muito importante, tá? Bom, pessoal, é isso. A ideia do ciclo do carbono é essa. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.